colocar algumas situações aqui, ponderar algumas situações que são imprescindíveis. Que na palestra do Dr. Zanoni foi dito que nós, advogados, somos lobos solitários. E não pense que eu estou aqui falando mal do colega, já falei com ele ali fora sobre essa discordância. Nós não somos lobos solitários, como ele disse. E eu posso afirmar isso, que desde quando a Abracrim foi reformulada através do presidente Elias Matarassade, que resgatou essa união da advocacia, nós não somos mais lobos solitários. E eu sou prova disso, porque eu sou da Ouvidoria Nacional. Eu recebo tudo o que acontece em todo o país, em vários estados. Agora, acabou de ser preso um advogado no Amapá. Ele não está sozinho. A Abracrim está lá com ele. Em Mato Grosso foi preso uma advogada. Foi preso um advogado porque o advogado passou em audiência um celular para dizer que a audiência começou antes da hora. Quando ele chegou, a defensoria já estava fazendo e ele foi falar e passar o telefone para dizer, olha, ninguém, a esposa dizendo que não havia ninguém dito que ele não estaria lá. Ele foi preso porque ele estaria passando o celular para um preso em audiência. A Abracrim foi lá. A Abracrim fez um ato de repúdio em frente ao gabinete da juíza. Nós não fizemos isso agravo, porque isso não cabe a nós, isso é competência da OAB. Mas nós fizemos um ato de repúdio. Então nós estamos sim presentes e unidos. E precisamos cada vez mais estar unidos. É para isso que a Abracrim está aqui. A Abracrim não tem fins lucrativos. O que nós queremos é respeito para que nosso trabalho seja feito com dignidade, com paridade. Então nós não somos, doutor Elias, e eu tenho uma enorme gratidão, porque desde quando eu conheci a Abracrim, o meu crescimento profissional e intelectual tem melhorado cada dia mais, de poder estar sempre compartilhando com pessoas desse nível, desse porte intelectual e com todos os estados aí que eu tenho participado também, trocando experiências. Então eu tenho muita gratidão ao que vem acontecendo aí através da associação. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios da advocacia. Me perdoe colocar para mim falar especificamente sobre advogados. Eu não gosto de falar unicamente sobre advogadas. Eu vou repetir aqui o que repeti no evento passado. A advocacia não tem gênero, não tem cor. Eu posso sim ter diferenças enquanto mulher e tenho, como várias colegas aqui têm. Nós temos a maternidade, nós temos a questão hormonal diferenciada, nós temos uma vestimenta diferenciada, nós temos dificuldades diferenciadas. E dificuldades essas sim, que aí são específicas pelo gênero. Mas a intelectualidade não é diferenciada. E essa mesa que foi composta anteriormente é essa, uma mesa de mulheres maravilhosas. E vocês vão me desculpar, não eram vozes femininas. Eram vozes da advocacia. Porque se fosse um homem falando o que elas falaram, havia diferença da análise que elas fizeram? Não haveria diferença, porque elas fizeram uma análise jurídica e não feminina. É isso que tem que ser compreendido e entendido quando se fala da advocacia feminina. Agora, nós sofremos sim grandes situações diferenciadas, como por exemplo o preconceito da vestimenta, assédios. Historicamente, existe causos, de que a mulher ela vai despachar no gabinete do juiz, do desembargador, para ela conseguir a liberdade do seu cliente. Algumas das doutoras aqui já fizeram isso, que eu estou querendo dizer de sedução. Sedução para conseguir um benefício para o seu cliente. Algumas das doutoras já fizeram isso aqui? Eu tenho certeza que não. Eu
fiz, nunca farei, nunca precisarei fazer. Assim como aquela falácia de que se paga para o delegado na delegacia. Advogado de respeito não age assim. Advogado de respeito faz como Mirtes Campos, lá a primeira advogada que ao entrar num tribunal, ela venceu, absolveu ali o seu cliente por argumentos e não firulas. Ela absolveu o seu cliente por um conhecimento jurídico e não por palhaçadas em plenário. E é assim que tem que ser. É essa a diferença. Então eu falo aqui um pouquinho da evolução da advocacia, que hoje, né, eu confesso que essas denominações são novas, até eu tenho um pouquinho de resistência, embora, né, eu tenho essa pele, né, de 20 anos, meu aniversário domingo, vou fazer 21, né, na minha mente, né, só na mente mesmo. Mas houve uma evolução da advocacia, não estou falando da advocacia feminina, masculina, e sim da advocacia 1.0, a advocacia antiga, né? É aquela advocacia em que era feita de forma manual, onde a pessoa somente do advogado, que fazia todos os atos processuais, era uma advocacia mais lenta, que foi citada aqui, se utilizava também da revista dos tribunais, e aí se fazia até de acordo com o interesse, né, Valentone, a sua própria jurisprudência. Quem iria verificar isso naquela quantidade de revistas dos tribunais que haviam, não é? Então essa é a advocacia 1.0, que estão falando muito de advocacia 1.0, 2.0, por isso eu quis trazer para vocês isso, tá? E aí nos anos de 1960 a 2000, vem a advocacia 2.0, com o crescimento dos escritórios de advocacia, se coloca alguém para fazer o serviço de secretariado, ingressos de estagiários, grandes demandas, vem aqueles escritórios especializados, por exemplo, em direito bancário, em determinadas áreas. É uma advocacia mais profissionalizada, onde o advogado ele fica livre efetivamente para atuar mais no seu externo, que é as suas argumentações. Isso aí foi até meados dos anos 2000. Aí nós vamos para a advocacia 3.0, que em tese é que nós estamos. Advocacia 3.0 significa o ingresso de softwares, ingresso de Projude, de CEU, aqui é CEU também, execução penal, programa CEU, que mais? HC também, aqui também é Projude, aqui em Maranhão Projude, PJE, Projude e CEU, tem também execução penal através do CEU, né? Então vocês veem que está havendo uma evolução. Eu tenho 17 anos de advocacia, ainda estou iniciando a advocacia, considero ainda uma iniciante, mesmo com 17 anos, porque a gente aprende todo dia. E com essa evolução da advocacia, desde quando eu comecei a advogar até agora, já houve uma grande mudança. A minha impressora não trabalha mais como antes. Já começa por aí, porque os processos são digitalizados. E com essa evolução vai trazendo também uma questão de atualização necessária. Não importa qual a idade que os doutores tenham ou não. Nós somos obrigados aí a estarmos atualizando e conhecendo um pouco mais também sobre tecnologia. E eu caí nessa realidade porque eu sou bem, como se diz, ainda retrógrada no sentido de tecnologia. Antes de vir para cá eu tive 2 consultas que envolviam questões de crimes virtuais. Hoje os crimes são realizados de uma maneira que envolve crime virtual. Como? Injúria, difamação, extorsão, ameaças, utilização de pirataria, pedofilia, diversos ilícitos que estão envolvidos
a área de tecnologia. E aí nós temos ainda a inserção da LGPD. Ano que vem ela já está aí ativa. E o compartilhamento desses dados vai trazer responsabilidades para a empresa. E aí eu pergunto para os doutores, questão bem simplesinha. Quando uma coisa, por exemplo, que eu fiz hoje, eu fiz um check-in do meu voo, né, retornando. E aí lá vem um texto, você concorda com as diretrizes da empresa? Vocês acham realmente que eu li? Vocês leem? Vocês leem? Não leem? Ninguém lê. Ninguém lê. Vocês sabem o que vocês estão assinando? Porque hoje a nossa assinatura é digital e nós não estamos tendo essa responsabilidade. Então nós vamos precisar nos adequar, sim. É uma realidade, sim, que eu não queria, que eu não gostaria, porque, como eu disse, eu ainda penso naquele sentido de ler o livro, folhear o livro, de escrever manualmente, embora minha letra às vezes nem eu entenda mais, mas é uma realidade latente. A gente tem que estar preparado para os crimes virtuais e para o que vai ser proposto aí, e até inclusive a robotização de algumas decisões. É uma realidade já, a gente já está caminhando para a advocacia 4.0, onde, embora o nosso colega falou aqui anteriormente também na palestra, que acredita que nunca vai deixar de existir, o Dr. César Brito, né, que falou que nunca vai deixar de existir o advogado, sim, mas que vai diminuir a demanda, vai sim. Porque estão fazendo uma sistematização de uma forma que cada vez menos a mão de obra intelectual humana vai ser descartada. E nós temos que estar preparados para isso. Então nós já estamos entrando na tal da advocacia 4.0. Tá? Aqui eu copiei do livro do nobre Dr. Parintoni quais são as características de um advogado ou advogada criminalista. Lembrando que advogado, advogada criminalista, né? Enfim, nós não temos gênero, não temos cor, não temos estados, não temos nacionalidade. Nós temos competência. Ponto. E aí, para ser um advogado criminalista, a primeira coisa que você tem que ter é o conhecimento. Não é qualquer pessoa que pode ser um advogado criminalista. Muitos querem ser, mas nem todos têm esse dom. É um dom e uma necessidade para um advogado criminalista. A primeira dela é a humanidade, ser humanista, senão ele nunca conseguirá. E ter o conhecimento em direito constitucional, penal, processual, penal, criminologia, política criminal, psicologia, medicina legal, oratória e tecnologia. Tem que ter. Atualize-se. Essa é uma necessidade. A advocacia não é profissão de covardes, né? Então nós necessitamos de coragem. Foi preso advogado lá em Mato Grosso. Eu tive problema com um policial lá? Aparentemente não. Mas eu fui defender o meu colega, por isso que eu afirmo, doutor Elias, nós não somos lobos solitários. Eu estou lá, o doutor Elias está. O doutor Elias eu acho que nem tem vida. A doutora Eliette, me perdoe, está aqui sempre acompanhando, mas ele não tem vida. Ele vive para a advocacia. Ele não precisa disso. Ele não precisa passar pelos desgastes que ele passa todo dia, dos aborrecimentos que ele passa todo dia, mas ele passa por uma utopia, por uma causa. Ele é um exemplo. Existe uma diferença, doutor Elias, entre bajuladores e pessoas que admiram. Eu sou uma admiradora, o senhor sabe disso, porque através dele o meu conhecimento realmente tem aumentado todo dia. E cada um de vocês aqui que agarrar essa união dentro dessa associação também, não é porque precisam, mas também precisam. Porque hoje eu posso ter livre acesso a uma delegacia e nenhum aborrecimento eu passar, nenhum abuso acontecer. Mas e amanhã pode? E aí sim, se eu não estiver unida, aí eu posso ser uma pessoa que vai estar só para lutar sozinha.
Então é uma realidade em São Leão. É uma realidade latente. Lá no Rio Grande do Norte, foi preso advogado, a Abracrim estava lá. Em São Paulo, em vários estados tem acontecido. E aqui é importante dizer que não é uma questão de análise de mérito, tá? Não é mérito, mas sim de proteção das prerrogativas que nós temos enquanto advogados. É isso que nós protegemos. É isso que nós estamos unidos para que nós consigamos fazer o nosso trabalho adequadamente. Esse advogado que foi preso agora lá no Amapá, que a OAB e a Abracrim está lá junto, ele não está sozinho, ele foi acusado, sabe de quê? De entregar R$50 e um chip no parlatório. Algum de vocês que frequentam o parlatório estão a distrito de não passar por isso? Vocês acham realmente? Não, eu não vou passar nunca por isso. Pois eu não faço isso. Vocês acham realmente que ele fez isso? Lá no meu estado foi preso o diretor do presídio, do maior presídio que tem no estado, porque ele estava entrando com uma geladeira recheada de celulares. E aí a culpa é do advogado que entra com o celular lá dentro. Ele sempre culpa alguém. Vocês acham realmente que algum celular entra em presídio pelas mãos de um advogado sem qualquer participação de um agente penitenciário? De alguém que cuida da unidade? Então essas questões a gente tem que pôr. Ah, tá? Já está acabando o meu tempo, né? Eu falo demais. Mulher, você sabe que fala 7.000 palavras e homem 2.000, né? 3.000. Olha só, a gente precisa também de muitas vezes ter a brandura, a gente não pode ficar desafiando também, se impondo, a gente tem que ter um respeito mútuo, tá? A gente tem que lutar sem receio pelo primado da justiça. A gente não pode deixar que os advogados caiam em descrédito. E aí tem colegas que vão falar desse colega que foi preso. Não, realmente, ele deve ter feito isso. Não, ele não fez isso. Primeira situação é que nós temos o contraditório e a ampla defesa. Se nós não defendermos o nosso colega, como é que nós podemos defender os nossos clientes? Como é que nós podemos exigir o estado de inocência para um cliente se os nossos colegas a gente achincalha? É união, é isso que é necessário, tá? Precisamos ter rapidez. Nós temos aí recursos disponíveis e que nós não podemos abrir mão. E a única pessoa, o único profissional dentro do sistema jurídico que cumpre prazo é o advogado. Juiz cumpre prazo, promotor cumpre prazo, delegado ninguém cumpre prazo. E aí querem colocar a culpa da morosidade da justiça nos advogados. O advogado de defesa é sempre preocupado de tudo, né? Então, senhoras e senhores, né, a questão aqui das mulheres, que são casos vexatórios que mulheres já passou por conta de vestimentas dentro de fóruns, né? Nós não podemos permitir que isso ocorra. Recentemente, eu fico pasma de determinadas coisas em 2019 para 2020 ainda acontecer. Mas eu fico pensando assim que eu não sou desse planeta. Mas uma mulher proibida de entrar em audiência por causa do tamanho do vestido. Humilhada, Darla Cardoso foi ao Fórum de Palmas para representar o banco onde trabalhava. E agora, recentemente, juíza determina o uso de régua para medir saias de advogados em Fórum do Rio de Janeiro, Thiago Minageno. O Rio de Janeiro tem tudo que não presta. Eu acho que... Não é? A única diferença, então, entre advogados e advogadas são questões físicas, são questões pessoais, mas intelectuais jamais. E lembrando que aqui, todo dia nós aprendemos. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor porque tem um doutorado, um pós-doutorado, um mestrado. Porque uma pessoa pode ter uma capacidade de estudo intelectual através de oportunidades que lhe foram dadas, mas nunca ter entrado dentro de uma cela.
nunca ter visto uma mãe chorar nos seus ombros pelo filho dela estar sendo acusado, talvez injustamente. Então cada um tem a sua experiência, a sua vivência, e isso tem que ser respeitado, independente do gênero que ela vivencia. A advocacia, ela é fundamental para a aplicação da justiça. Obrigada.